Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live, hoje com um assunto bem interessante, né? Como as doenças são criadas. Olha só, que assunto diferente que eu estou aqui trazendo para vocês, não é mesmo? Então, nos primeiros momentos eu só faço a entrega, né? Para as pessoas. Olá, boa noite. Então, eu faço a entrega aqui pro pessoal, né? E já começamos o assunto. Boa noite. Estou entregando aqui a live e aí já começamos. Olá, boa noite. Já começamos, tá? Mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Hoje eu não vou esperar muito, porque tem bastante coisa para falar. Gente, a música tá muito alta, vocês estão ouvindo a música? Caso a música esteja muito alta, vocês avisem, tá? Oi, Ana! Mais uns minutinhos e já começa. Hoje bem um tom egípcio. Reconectando com uma encarnação minha iniciada no Egito. Bom, gente. Deixa eu colocar o óculos só pra ver aqui a missão. Tá. Eu vou começar, porque tem bastante assunto, tá? Sobre como as doenças são criadas. Sei que muita gente assiste depois também, então é bem tranquilo. Então, para falarmos sobre doenças, nós temos que falar um pouquinho aí sobre a nossa alma, né? Quem me acompanha já sabe que os meus estudos são a níveis de alma, né? Espiritualidade, a visão holística, também os outros corpos, como os corpos, o mental, emocional, físico e espiritual, um influencia no outro, na geração de doenças, né? Na geração de saúde, como que isso acontece. Bom, gente, primeiro que a alma, né, ela é fragmentada, né? Então existem várias encarnações nossas coexistindo ao mesmo tempo. E a nossa alma é fragmento do espírito, né? O espírito vem antes da alma, se fragmenta na alma, que se fragmenta na gente. Então somos fragmentos da nossa alma. E a nossa alma tem uma existência milenar, né? Tem uma existência, eu acho até mais que milenar, né? Uma existência muito, 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 muito maior. Então, entendo que por mais que nós sejamos fragmentos de alma aqui encarnados, né? Vivendo, tendo essa vivência terrena, essa experiência terrena, nós carregamos as mesmas histórias que a nossa alma. A diferença é que aqui nós estamos ainda com o véu do esquecimento, né? Que é a famosa Matrix. Então esse véu do esquecimento faz com que a gente ache que só essas questões materiais existem e que só essa vida existe, né? Que só essa vida vai ter influência, só essa vida vai ter interferência na minha saúde, na minha abundância, no que for, né? Relacionamentos, o que tiver de dificuldade. Não é somente essa vida que está interferindo, mas tem as outras vidas também. Então tem as vidas que estão coexistindo, né, realidades paralelas, mas também tem as vidas passadas,
que ainda estão existindo em alguma linha do tempo. Então a linha do tempo também é viva, né? A linha do tempo não é linear como nós aprendemos aqui nessa encarnação. Então por isso que as regressões elas conseguem ter resultados interessantes, porque a gente tem essa abertura do espaço-tempo quando a gente entra com a regressão, de ir em outras encarnações e fazer os movimentos necessários, que normalmente é levar consciência, né? E a partir disso, a energia que estava lá estagnada consegue fluir. E essa energia estagnada ela pode estar representada em uma doença, pode estar representada em um desequilíbrio emocional, mental, físico. E normalmente é mais o físico que a gente olha, né? O emocional e o mental a gente deixa de lado, não vou dar atenção agora. E aí entra na questão dos 4 corpos, né? Como os 4 corpos influenciam um no outro. Mas ainda não vou falar sobre isso, vou falar sobre isso depois. Então, as nossas encarnações passadas, elas não são 100% de consciência, elas têm algum nível de inconsciência, né? E gerou alguma energia de baixa vibração ou de alta vibração. Aqui eu já vou entrar no assunto de karma, tá? Porque ainda nessa realidade é muito falado sobre karma. E eu também tenho o costume, às vezes, de falar um pouquinho sobre karma e tal, mas eu já vejo que não é bem assim, né? Principalmente quando a gente fala sobre a roda de Sansara, que é as encarnações repetitivas, nos mesmos problemas, mesmas dificuldades, né? Claro que tudo tem um contrato espiritual. Então, antes de encarnarmos aqui... Oi, Mari! Antes de encarnarmos aqui, nós concordamos com situações que vamos passar. Então, por que nós concordamos, né, com essas situações que nós vamos passar aqui na Terra? Para o nosso aprendizado, né? Como eu já falei em outra live sobre a morte, né? Para a gente falar de morte, a gente tem que falar de vida. O que é a vida, quando a gente vê a nível de alma? É você encarnar e ter a experiência terrena, ter a experiência na matéria e ter o aprendizado para a alma. Porque a nossa alma em si, ela não consegue vir aqui na matéria como nós estamos agora, por isso que ela se fragmenta, né? Existem muitas dimensões, e as dimensões mais baixas, né, vamos dizer assim, números mais baixos, elas são dimensões mais densas. Então por isso que ela se fragmenta, para conseguir também ter uma quantidade menor de energia, e daí sim conseguir chegar na experiência dessas dimensões mais baixas. Só que aí tem um adendo, né? O pessoal gosta muito de falar que animais são da segunda dimensão, plantas e todas essas coisas. Não é a experiência que eu tenho, tá? Pra mim, os animais estão na terceira dimensão, não estão na segunda. E outra coisa, a gente coexiste entre as dimensões, né? Então, se a gente for considerar essa linha de raciocínio de primeira, segunda e terceira dimensão, né, que a primeira dimensão, se eu não me engano, é ali o mineral, né, todas essas coisas. A segunda dimensão é as plantas, os animais, e aqui a terceira dimensão seriam os seres humanos. A consciência humanoide, a consciência humana, o corpo humanoide. E não é uma coisa que eu concordo, tá? Só que, né, é isso que a gente coexiste. Então, cheguei na terceira dimensão, as outras vão me acompanhar, tá? De alguma forma ou de outra ela vai acompanhar. E agora a gente tem a quarta dimensão também. A quarta dimensão é o lado espiritual e estamos indo para a quinta dimensão, que ainda não sabemos o que é, né? Mas é uma coexistência disso tudo ao mesmo tempo, de alguma forma ou de outra, como eu disse, né? Porque tem muitos lugares, muitos planetas de quinta dimensão que não é necessariamente que, porque tem a quarta dimensão, vai estar coexistindo aqui o meu guia espiritual ao meu lado. Não é isso. Mas tem tecnologias o suficientes para você conseguir conversar, como eu estou conversando com vocês aqui, com os guias espirituais, tá? Isso é a informação que eu tenho. Então é assim que acontece, tá? O porquê que a gente encarna, porquê que vem a alma e encarna aqui na matéria. É para carregar aprendizados, né? É uma bola de neve de aprendizados. E o objetivo é chegar lá a Deus, tá? Que seria o céu que o catolicismo, os evangélicos, né, falam tanto, né? A Bíblia fala do céu. O céu seria chegar a Deus novamente, voltar a Deus, que nós somos fragmentos dele. O que mais que eu ia dizer pra vocês? O karma. Então, considerando ali a questão das encarnações passadas, quando a gente vai encarnar, a gente tem esse aprendizado que nós
queremos para evoluir e voltar para casa, que seria Deus. Então, por exemplo, eu matei tal pessoa em uma encarnação passada. Aí o Espiritismo fala muito disso. Você encarna uma família em que você tem que melhorar uma relação. Só que é uma experiência. Entende? É uma experiência de aprendizado, uma experiência de evolução daquela relação. Não quer dizer necessariamente karma, né? Karma é uma palavra muito pesada, uma palavra muito difícil. Ela é uma palavra muito forte, né? Ela tem uma energia densa já ali colocada. Então, porque é uma relação kármica, vai ser difícil. Não, calma lá. É uma relação de aprendizado. É uma relação que acontece para evoluir. Então, todas as relações que a gente está tendo hoje, assim, a forma que eu vejo, tudo que está acontecendo na nossa vida hoje é uma forma de aprendizado, é uma experiência. Então, o que está acontecendo hoje foi uma criação minha. Foi uma criação minha lá no passado, em outra encarnação, ou foi uma experiência ali nova, que foi colocada no contrato espiritual, ou foi uma encarnação nova a partir de uma evolução de consciência que eu tive nessa mesma encarnação, tá? Doenças costumam ser inconsciências, então elas são representações de inconsciências materializadas na matéria, né? Densificadas na matéria. Então, muitos casos que eu peguei de animais que eles adoeciam pelos tutores. Aí a gente tem que tomar cuidado nesse assunto de adoecer pelos tutores, que também dá outra live. Mas eles adoeciam para compensar aquela alma, compensar o que ela fez, o que ela considerou que fez de mal em outras encarnações. Então, eu peguei um caso, eu não lembro agora se era um gato, se era um cachorro, o que era, mas ele estava doente, estava com câncer, acho que estava até com doença renal, se não me engano. E em uma encarnação passada, quando eu fui fazer a regressão, em uma encarnação passada ele foi um Golden Retriever, que ele era aqueles animais socorristas, sabe? Que farejam e encontram... Peraí, gente, estou me confundindo com isso aqui. Que encontram, né, em casos de desastres, outros animais, outras pessoas, né? E a imagem era bem nítida, assim, era como se fosse um deslize de terra. E ele estava lá com os bombeiros da região, né, procurando por crianças, procurando por pessoas. E aí ele estava farejando mais pessoas, só que os bombeiros que estavam acompanhando ele, que eram responsáveis por ele, não deram atenção para ele. Então ele carregou uma culpa de não ter resgatado aquelas crianças, que na verdade não era nem dele, né? Porque foi uma escolha do responsável dele. Então isso é uma inconsciência, né? A gente achar que é culpa minha o que aconteceu com o outro, mas não é. Cada um está vivendo a sua própria experiência, né? Essas situações negativas que acontecem na nossa visão mental, na nossa compreensão mental, né? São experiências daquelas almas, né? É a mesma coisa que chega quando é um caso terminal e a pessoa quer saber sobre a eutanásia, quer saber sobre a questão da morte, né? E às vezes é uma morte muito sofrida. Só que isso é uma experiência. E eu peguei casos de comunicação intuitiva pós óbitos, em que o animal sofreu, e é muito nítido quando a gente se conecta com o eu superior dele, que aquilo lá foi um aprendizado. Porque se não tivesse uma morte sofrida, como que aquele ser ia entender que não precisa passar por aquilo? E a gente, para aprender, a gente passa pelas coisas, né? É muito difícil a gente aprender sem... Muito difícil não. É muito menos frequente nós aprendermos a partir do outro. Normalmente a gente quer sentir na pele como é, para entender, para compreender. Então aqui também é uma dica de ressignificar essa palavra do compreender e entender. Porque às vezes a gente está contando uma história, a gente pega e fala, entendi. E às vezes aquele entendi, você pega tudo aquilo lá, toda aquela energia que aquela pessoa tá te falando pra você realmente entender na pele o que aquele ser tá passando, né? Então entendi, mas cada um fica pensando com o que é seu, né? A questão da encarnação, tem os contratos espirituais, né? Então pode ter uma questão ali de câncer, pode ter uma questão de doença viral, pode ter uma questão de participar de pandemia, pode
alguma coisa do gênero, mas é por aprendizado, tá? Então não existem vítimas, não existem culpados, existe todo um aprendizado, uma experiência, mesmo que ela seja a nossa compreensão mental, uma experiência negativa, uma experiência ruim, porque ela está sendo ruim na nossa compreensão mental, não na nossa compreensão de alma, né? Para nossa alma não existe bom ou mal, não existe ruim, não existe bem, né? São experiências, são escolhas. Tá, chakras. Fiz várias anotações aqui hoje. Tá. E para esses contratos espirituais acontecerem, gente, é toda uma artimanha da espiritualidade para conseguir fazer sincronia no universo, né? Então, por exemplo, uma questão de família, né? De inimigos, né? Que o espiritismo traz numa mesma família. Gente, é toda uma artimanha. Tem que estar tudo certinho ali. Data de nascimento, o momento que vai morrer, o momento que vai nascer, o momento que vai estar junto, né? É claro, nós fazemos as nossas próprias escolhas também, né? A partir do momento que nós estamos conscientes, porque a maior parte das nossas escolhas acontecem de forma inconsciente. E aí, esse inconsciente é construído na infância. Então tem que tomar cuidado também, tá? Então é por isso que acontecem nos contratos espirituais, quando a gente fala de doenças, né, que tem no contrato espiritual, que uma pessoa sempre foi saudável, alguma coisa do gênero, ele foi lá e desenvolveu um câncer. Às vezes está no contrato espiritual e esse é o motivo. E mesmo que não esteja no contrato espiritual, que tenha sido uma coisa que foi desenvolvida ao longo da vida, também é uma experiência, também é uma escolha, né? A partir do histórico daquela pessoa de escolhas, né? Às vezes não se cuidou direito, falhou em uma coisa, mas teve crenças também, porque as nossas crenças criam a nossa realidade, né? Então, eu vou ficar exposto no sol, vou pegar câncer, né? Mesmo que tenha evidências científicas, gente, o nosso poder é muito maior que evidências científicas. O poder das nossas crenças é muito maior que evidências científicas. Até porque nós já sabemos, quando a gente fala sobre física quântica, sobre a medicina quântica, que a gente consegue alterar resultados. Inclusive alterar resultados de pesquisas científicas, tá? Então, a gente precisa começar a se reconectar com o nosso interno, com o nosso eu interior, com o nosso mundo interior. Porque é muito fácil a gente se perder nesse mundo externo aqui, né? Achar, aí que pega a Matrix, aí que pega a questão ali das ilusões, né? Desse mundinho, que a gente vem aqui, encarna, é isso aqui. Não, não é isso aqui. Tem aqui também. O seu mundo externo reflete o seu mundo interno. Então, o seu corpo físico, ele reflete o seu corpo, os seus corpos mais sutis, que também tem relação com estar dentro, né? Mas ele reflete o mundo interno. Como que está o teu mundo interno? Ele está um mundo organizado? Como que estão as suas emoções? Como que estão os seus pensamentos? Né? São pensamentos de escassez? São crenças de escassez que você está mantendo? E os animais também têm isso, né? Muitos animais com crenças de escassez. Muitos animais que não se consideram merecedores de uma vida feliz. Ou que estão presos a traumas emocionais como o abandono. O abandono e a rejeição, que é o que mais aparece. É o que mais tem hoje em dia. Porque qual que é o animal que não passou por rejeição? Ou que não passou por abandono? Só aquele animal que já nasceu no quintal de casa, uma família muito feliz. Uma família muito consciente, muito acolhedora. Mas também pode ter rejeição do irmão. Também pode ter rejeição do pai. E isso está aparecendo muito, 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 muito nos meus tratamentos. A rejeição do pai. Né? Que é muito, vamos dizer assim, considerado normal. Né? Que o pai canino, o pai felino seja ausente. Gente, isso é muito importante para o crescimento de qualquer ser encarnado. A presença do pai e da mãe. E essa ausência dos pais caninos e felinos só está representando a ausência dos pais humanos nas famílias. E não digo somente a ausência física, mas a ausência emocional também. E mães também. Também pego muitos casos de filhotes que sentem essa mesma ausência, filhotes não, mas adultos que sentiram essa ausência da mãe também. Porque é a mãe que tinha que caçar,
Então deixava os filhos sozinhos, os filhotes, sozinhos. E daí ficava essa ausência emocional. Daí os filhotes tinham que se cuidar, se virar. Entende? Então tem tudo isso acontecendo. Né? Quando a gente fala sobre doença ser criada, gente, é uma bola de neve, é muita coisa, é um universo à parte. Alguma dúvida até aqui? E quando a gente fala sobre metafísica e linguagem do corpo, que também tem esse olhar mais psicossomático, né? Nós já vemos que a partir das emoções e pensamentos também são criadas essas doenças. Então, cada doença tem um padrão de pensamento, tem um padrão de emoções. E isso vem da psicanálise, né? Estudos da psicanálise, né? Que daí surgiu a psicossomática, que são as doenças geradas por pensamentos e emoções. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar pra vocês? Gente, esqueci, fugiu. Sim. E agora tá sendo, tá sendo confirmado com física quântica, com os trabalhos espirituais, né? Com os gráficos de emoções, com os gráficos de radiestesia, porque tem alguns gráficos que tem os padrões vibratórios. Então, quanto menor o seu padrão vibratório, maior a taxa de adoecimento, maior vamos dizer assim, a facilidade, a possibilidade de adoecimento. Então, as vibrações mais baixas normalmente têm relação com emoções mais baixas também, como, por exemplo, tristeza, a raiva, a mágoa, a frustração, também é uma vibração bem baixa. E aí, com os gráficos radiestéticos, você consegue medir isso. E aí, quando a gente vai, vamos dizer assim, casar com a metafísica e linguagem do corpo, aí, né, cada um ali representa uma coisa. Então, raiva pega fígado, medo pega os rins. A medicina chinesa também traz isso. A medicina chinesa é muito mais antiga que a medicina convencional, a medicina ocidental, né? E ela traz muito disso. E hoje está sendo mostrado aí por medicina convencional, né? Pela psicanálise, pela psicossomática. Oi, amor! Que mais? Ainda sobre a alma. Quando nós encarnamos, na verdade eu acho que até antes de encarnar, nós temos chakras, né? Então o nosso ser, a nossa alma, tem os chakras. O que são os chakras? Os chakras são regiões específicas do nosso corpo astral, do nosso corpo espiritual, que são regiões específicas com acúmulo de energia, vamos dizer assim, que são vórtices de energia. Então, cada chakra, quando está equilibrado, ele está ali girando para um lado ou para o outro e está dissipando a energia. Então, está fluindo a energia do ser que você é. Quando temos vibrações baixas, quando nós temos, vamos dizer assim, coisas presas, emoções presas, principalmente, né? Por exemplo, a raiva, a frustração, a tristeza, o medo. Essas vibrações mais baixas, elas tendem a, vamos dizer assim, a parar esse funcionamento, a parar o girar desses chakras, o fluir desses chakras, né? Então, ele começa a parar o sentido giratório dele, ou ele começa a girar para o outro lado. E aí o que acontece? Aquela energia ela para, ela estagna, ela fica estagnada e ela não consegue fluir pro resto do corpo. A medicina chinesa trabalha muito isso, né? Ela não trabalha os chakras, os 7 chakras principais, mas todos os pontinhos de acupuntura são chakras. E aí ela traz, né? Cada pontinho é uma representação de alguma coisa, né? Tem relação com alguma coisa ali, tem os meridianos, né? Que são os caminhos de energia, todas essas coisinhas também. E cada chakra, quando a gente fala dos 7 chakras principais, né, tem a sua função, né, assim como os outros chakras aí, que são os pontos de acupuntura. Tem a sua função, tem o seu objetivo, tem a sua relação com algum órgão. E a partir disso, se aquilo lá estiver estagnado, vai gerar algum acometimento físico. Primeiro começa tudo na energia, porque nós somos energia antes de encarnar aqui na matéria. Até a matéria é energia, só que é uma energia numa frequência muito mais baixa, né? Muito menos, uma vibração muito mais lenta.
E as vibrações mais altas são normalmente do espírito, da alma. Então é dessa forma que as emoções e pensamentos estagnam, ficam estagnadas e geram doenças. Essa energia, né, das emoções e dos pensamentos acabam gerando uma energia que fica estagnada. Porque é uma energia de vibração baixa, de frequência vibratória baixa. E aí para esse funcionamento correto desses chakras, desses pontos de acupuntura, por exemplo, né? Os meridianos, não flui a energia como deveria ir. E aí começa a estagnar e começa a gerar doença. Né? Aqui não estou falando do contrato espiritual, nesse caso. Estou falando necessariamente de já encarnado, vivendo a vida, né? Fazendo as próprias escolhas, sem seguir exatamente o contrato espiritual. Porque o contrato espiritual, ele age como se fosse um roteiro para a nossa encarnação. E quando a gente está inconsciente, né, do nosso próprio poder, de quem nós somos como alma, a gente fica seguindo esse roteiro. A gente não entra nas infinitas possibilidades, a gente não entra nos outros caminhos também. Né? Então, por exemplo, no contrato espiritual estava lá que você ia ter câncer. Só que quando você já está consciente que tudo que você pensa, tudo que você sente, você cria no físico também, por isso que nos rituais de cocriação, nos rituais de manifestação, tem tanto do sentir aquilo que você está querendo, já sentir que está ali com você, né, já acessando a energia do futuro, vibrando aquela energia do futuro, já cocriando o futuro. É por conta disso, tá? Então você consegue, vamos dizer assim, burlar, passar por cima daquela situação de câncer, ou conseguir fazer com que ela seja menos intensa, né? Então aí entra a medicina preventiva também, antes mesmo de chegar no corpo físico, desenvolvendo o autoconhecimento de que eu sou uma alma e que como alma eu tenho poder. Jesus Cristo mesmo colocou na Bíblia, né? Que nós temos muitos poderes e que nós podemos fazer muito mais que ele, inclusive. E ele colocou isso na Bíblia, tá? Então a gente consegue cocriar a nossa realidade. Então a gente consegue cocriar a saúde também, né? Percebendo ali, olha, na comunicação intuitiva eu faço muito isso, né? Agora eu não estou trabalhando tanto com a comunicação, eu já estou indo direto para tratamento. Mas na comunicação intuitiva, às vezes de forma preventiva, né? Tem alguma coisa que pode vir a se desenvolver, né? Quais que são os traumas que você já passou, quais são as emoções que você sente muito, que está muito estagnado, né? Quais que são as suas memórias, suas lembranças dessa encarnação. Tem alguma coisa aí que a gente já pode começar a trabalhar? E a maior parte é abandono e rejeição. E como eu disse no início, espelhamento dos seres humanos que também têm traumas, dores de abandono e rejeição, que começam na infância, na primeira infância. Gente, às vezes eu me perco e fico confuso com o que eu tô falando. Tá dando pra entender? Devido que o TDAH tá um pouquinho forte hoje. Deixa eu ver só que eu anotei. Outra questão, quando a gente fala de alma nas doenças, é que um dos motivos das nossas encarnações, né, principalmente em densidades mais baixas, né, em universos, em planetas com uma densidade mais baixa, como é a terceira dimensão, também é o expurgo. Tá? Então é muito mais fácil você limpar questões muito densas. Inclusive dores e traumas que a gente traz de outros planetas, que a gente traz de outros universos. Então, o planeta Terra mesmo é um planeta que ainda é muito denso, querendo ou não. A gente já está quase terminando a terceira dimensão, mas é um planeta muito denso. Né? Então a gente consegue expurgar muita coisa muito intensa, principalmente. Né? Dores de vidas passadas, de abandono, de morte, né? Uma morte muito sofrida. Né? Aqui a gente tem a possibilidade de expurgar principalmente coisas que a gente já vivenciou na Terra. Né? O nosso histórico como civilização aqui não é um histórico bom, não é um histórico leve, não é um histórico feliz. É um histórico muito intenso. Todo mundo aqui já sofreu muito aqui na Terra, em outras encarnações, né?
todo mundo já morreu praticamente sendo bruxa. Ou bruxo, porque muitos bruxos também morreram, né? Então isso ainda tá meio que memorizado na nossa alma. E um dos motivos para a encarnação é essa possibilidade de expurgar. E às vezes as doenças acabam sendo expurgo. Lembra que eu falei ali que as emoções, o que a gente pensa, acaba densificando também a energia, acaba estagnando ali os pontos energéticos, e aquilo começa a estagnar. Se é uma coisa mais crônica, começa a crescer, até se tornar uma coisa física a nível celular, a nível de órgão, e aí acaba gerando todos os sintomas e todas aquelas coisas. A doença, quando ela chega nesse ponto, é porque ela precisa ser olhada. É porque ela precisa urgentemente ser olhada. Porque antes já era urgente, mas não estava sendo vista, porque aqui ainda não tem o hábito do autoconhecimento. Não tem o hábito de você ter momentos de autovisualização, de se conectar com o seu eu interno, de você pegar e organizar, tem que trabalhar isso aqui, tem que trabalhar aquilo. Normalmente, até a gente pode ter o hábito de autoconhecimento, mas a gente também tem o hábito de negar, de ignorar, vou deixar de lado um pouquinho, porque isso aqui dói, não quero mexer agora. Até que tem o contrato espiritual lá, né? E não tem só o contrato espiritual, mas também tem as questões planetárias, como a gente está vivendo aqui uma transição planetária, né? O expurgo está sendo cobrado. Hora de limpar, o planeta Terra precisa limpar, e você também, né? Você está numa situação aí planetária que está sendo pedida limpeza a todo momento, né? Então, quais são os tipos de doenças que estão relacionadas com limpeza? Questões de sistema excretor, tá? Então, urina, fezes, vômito. E não precisa ser necessariamente doenças nessas regiões de estômago, de bexiga, de intestino. Pode ser doenças no fígado, que por muita alteração começa a desenvolver, ou às vezes não tem tanta alteração, mas tem uma conexão ali, né, às vezes energética, que a medicina chinesa explica muito isso, né, entre os meridianos, a conexão dos pontos, que acaba desenvolvendo sintomas. Então, uma questão no fígado pode gerar vômito, pode gerar ânsia. Até eu estava vendo esses dias, na medicina humana pelo menos, que quando o nosso fígado está muito intoxicado, mas ele ainda não está gerando sintomas como o vômito, como os olhos amarelos, né, como a pele amarelada também, uma das coisas que mais pegam é a questão do sono. Então é muito importante a gente ter o hábito de fazer um chazinho de boldo de vez em quando, porque o boldo ele ajuda a detoxificar o fígado e a vesícula biliar. Até porque a gente tem muita coisa na água, na comida, né, que não é falado, mas que intoxica a gente aos pouquinhos, né? Minerais pesados, agora eu não lembro qual é o nome, mas enfim, coisas ali intoxicando aos pouquinhos, né? A gente sabe o que está por trás disso. Dinheiro para as indústrias, para quem está no topo da pirâmide, né? Entrar no círculo vicioso, principalmente quando a gente está inconsciente sobre o nosso poder, de não cocriar as coisas. E começar a dominar isso. Porque, por exemplo, posso comer uma coisa que está estragada que eu sei que vai fazer mal. Eu sou uma pessoa muito perceptiva de quando eu vou passar mal. Se eu como alguma coisa que não caiu bem, até pelo meu biotipo, né? Quando a gente fala ali dos... Agora eu não lembro qual que é o nome. Das diáteses, que eu acho que é falado na homeopatia, se não me engano, na medicina quântica é falado. Mas eu sei que tem as diáteses, que são os biotipos, né? Então tem o biotipo 1, que é a pessoa magrinha, que come um monte e não engorda. E tem o biotipo 2, que é a pessoa que come qualquer coisinha e já engorda horrores. E daí tem os outros biotipos, que são evoluções desses primeiros. Então, quando eu como alguma coisa, já sinto, assim, às vezes só energeticamente, eu já sei que aquele negócio não tá legal pra mim. Às vezes não é nem que tá estragado, mas pra mim não vai fazer legal. Não vai fazer bem, no caso. Né? E daí, às vezes, eu como, mesmo assim. Só que daí eu entro na cocriação. Beleza, comer um negócio que não tava legal pra mim. Já entro na limpeza energética e já começo a cocriar outra coisa. Beleza, comi um negócio que não tava legal, mas eu já começo a cancelar.
cancela, 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 cancela toda intoxicação, cancela toda doença, cancela isso, cancela aquilo, e eu vou cancelando. E às vezes uma coisa que ia me fazer muito mal acaba diminuindo muito, sabe? Começa a se tornar uma coisa tão simples, tão sutil, e fica assim sutil pra sempre, sabe? Então, uma dor de barriga que ser pesada pra caramba, é só uma coisinha de leve, né? Então a medicina preventiva ainda tem que pegar essa parte aí, sabe? Do nós reconhecermos o nosso potencial divino, né? Que é o co-criador, que é os nossos poderes de poder mudar a nossa realidade, né? Independente das coisas serem contrárias a nós, a gente consegue mudar, nem que seja 1%, a gente consegue mudar a partir da nossa mudança interna, que daí começa a acontecer externamente. E se acontece, né, uma coisa que a gente queria mudar, é porque tem mais coisa dentro que precisa mudar. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Então, e o que seria a cura a partir de tudo isso, né? Considerando a questão das emoções, a questão mental, a questão da energia e a questão espiritual. A cura seria a quebra de um ciclo, seria uma consciência conquistada. Então, vou dar um exemplo, né? Puxa, são tantos exemplos. Questão de estômago. Vamos dar um exemplo aqui, gastrite nervosa, que tem relação com o estresse, de querer controlar as coisas. Quando a gente entende que a gente não consegue controlar nada, né, que a vida ela é incontrolável, a gente consegue, vamos dizer assim, escolher algumas coisas. Só que a vida ela continua do jeito dela, né? E a partir do quanto mais a gente vai se tornando consciente, mais a gente consegue controlar sem controlar a vida, né? A gente consegue fluir com ela em harmonia e começa a sincronizar a vida com o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero abundância. Só que se a minha energia tá super baixa, se eu tô sempre reclamando, e o que a gente reclama a gente traz, né? Porque você está clamando ao universo 2 vezes, você tá atraindo coisas negativas, porque você tá numa vibração negativa, você tá numa escassez energética. Mas eu ainda quero abundância. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar as minhas crenças de limitação, as minhas crenças limitantes, eu tenho que começar a trabalhar onde que começou essa escassez, porque normalmente começa em vidas passadas, né? Onde a gente está aqui é um resultado das nossas vidas passadas. E aí não precisa necessariamente ressignificar, mas pelo menos purificar, né? Às vezes na regressão, levar ali uma consciência, um toquezinho de consciência para aqueles fragmentos nossos que estão lá coexistindo ainda, né? No passado, nessas realidades paralelas. E a partir disso a gente começa a gerar uma nova bola de neve de abundância, de cura. Porque a escassez também é uma doença. Só que não é uma doença física, mas ela pode se tornar doença física. Normalmente as doenças físicas têm relação com escassez. Seja dessa vida ou de vidas passadas. Então, escassez de consciência. Abundância é consciência, gente. É consciência do que está acontecendo, é consciência de quem você é consciência do seu poder pessoal, é consciência de você como alma, o que você veio fazer nesse planeta, qual que é a tua missão, qual que é o teu caminho. A abundância tem relação com isso. É você ser co-criador, e você estar no domínio da sua vida, você estar no domínio da criação, não deixando que o outro crie para você. Até quando a gente puxa ali para a visão sistêmica, a abundância é você ir para a vida. Quando você vai para a vida, você sai da saia da mãe, você sai da dependência dos pais, dependência emocional, inclusive. E você vai literalmente para a vida e vai viver a vida, que é o que a gente veio fazer, viver a vida, né? Experienciar, co-criar, se divertir, né? Co-criando, experienciando. E a cura é a conquista dessa abundância.
Isso não quer dizer que necessariamente a cura só vai acontecer quando você estiver lá ganhando R$1 milhão por dia. Não é isso. A abundância é um estado de ser. E, consequentemente, o seu externo, o seu mundo externo, vai vibrar alguma abundância também. E não quer dizer necessariamente que a abundância ela vai ser dinheiro. Ela pode ser abundância física no sentido de saúde. Saúde mental, saúde emocional, a saúde física em si. Né, ter cristais em casa, ter ouro em casa, ter coisas do gênero. Não quer dizer necessariamente o dinheiro ali. Mas chega um momento, em um nível de abundância, que a abundância é tão grande que começa a sabe? Não tem como parar mais aqui. E aí, somos um canal de abundância aos outros também. E mesmo que a gente esteja num nível de escassez ali, uma crença de escassez, uma crença limitante, uma energia, né, baixa, nós também somos canal. Então, nós estamos sendo canal para quê? Quando a gente está num canal, sendo um canal de escassez, nós não estamos ajudando os outros. Né? Isso está sendo muito bem visto na questão com o Rio Grande do Sul. Né? Quem que está ajudando muito são os empresários. Né? É o pessoal que vende curso, que o pessoal critica pra caramba. Né? É o pessoal ali que está se movimentando, porque o governo está se movimentando. Né? Mas quem não tem dinheiro está sofrendo com não conseguir ajudar. Então, nós cuidarmos de nós mesmos em primeiro lugar, que também é uma questão de abundância, você se cuidar, né? É você falando para o universo, olha, eu estou me cuidando, me mande mais coisas boas, porque eu gosto de me cuidar, eu gosto de mim. Isso já é abundância. E o universo vai retribuir com mais abundância. Então você gosta de abundância, você gosta de cuidar, você gosta de você, então toma mais diversão, toma mais alegria, toma mais saúde, toma mais essas coisas aí. E chega um momento que começa a sobrar isso. E a gente começa a compartilhar. Às vezes energeticamente, não precisa nem ser material, né, o dinheiro, mas energeticamente. De você mudar o dia de uma pessoa, de você saber o que falar daquela pessoa, de você levar alegria para alguém. Isso também é abundância. Alegria, gente, de você ser aquela pessoa alegre da festa, sabe? Isso também é abundância. Mas a gente precisa trabalhar o nosso receber também para receber abundância. E isso também é para cura de doenças. Tem que saber receber, tem que se permitir receber. E quando a gente não se permite receber? Quando nós estamos apegados às dores que criaram aquelas coisas. O nosso ego tem a tendência ao apego, né? Ego. Por quê? Porque ele acha que a gente mudando, a gente se transformando, a gente saindo daquela realidade que a gente achava que era tudo aquilo, que era a única realidade existente, vai acabar. Ele vai acabar o propósito de vida dele. Mas não é, o nosso ego é uma personalidade nossa que a gente tem que conversar diariamente, tá tudo bem em se transformar. Só vai mudar a realidade, mas a gente vai continuar vivo. Vamos continuar sendo poderosos, vamos ser mais poderosos ainda, né? Podendo ter abundância. Só que o ego ele tem a tendência a se apegar a essas coisas, porque ele acha que só aquilo existe. E aí é uma questão da Matrix também. Se apegar e achar que só aquilo existe. Quando na verdade a gente está existindo uma bolinha. Só que tem uma bolha muito maior e infinita, né? Porque a gente não vê as limitações dessa bolha. Ela está sempre em constante expansão, né? Então a cura é isso, gente. A cura é uma permissão. Porque até o nosso ego ele é tão apegado que às vezes é muito mais confortável ficarmos na doença. Porque dói mesmo. Eu tô curando a minha visão e dói pra caramba. É horrores, assim, e às vezes não é nem dor física, mas é uma dor emocional. É uma dor de você, no meu caso, da visão, é enxergar as coisas. É uma dor de enxergar as coisas, né? E eu acredito, pela minha experiência com os meus pacientes, clientes, né? A cura, ela faz você enxergar algumas coisas, faz mudanças internas e externas também, né? De mudanças de atitudes, mudanças de escolhas. Escolher diferente às vezes incomoda, às vezes dói, né? A gente fazer diferente, a gente fazer uma coisa diferente, a gente fazer um movimento diferente,
que a gente não está acostumado, porque a gente tem esse apego a se manter, né, numa única coisa que é conhecida. A gente tem um medo do desconhecido. E normalmente a cura, ela tem relação com o desconhecido. Exatamente porque você vai enxergar mais coisas, você vai mudar, você vai transformar. E o nosso ego acha que isso é morte, que a cura é morte. Não é. Ela é morte, mas não é a morte em si. Ela é a morte dos nossos eus passados, dos nossos personagens, dos nossos eus que não são a nossa essência, que não é quem nós somos, mas que acreditamos que éramos tudo aquilo. Então, a esposa que abaixa a cabeça pro cara que bate, o cachorro que abaixa a cabeça pro cara que bate, coisas do gênero, tá? E aqui, até coloco um adicional, cuidado com o que vocês falam pros animais, pras pessoas, porque exatamente por conta do ego, a gente tem a tendência a se apegar nas coisas, principalmente quando a gente se identifica. E aí também tem uma coisa da doença e da saúde, né? A identificação. Quando a gente se identifica com a saúde, a gente se identifica com a luz. A gente se identifica com a nossa essência, com a nossa alma, com a abundância, com o positivo, com o amor. Querer não é se identificar. Mas quando a gente quer muito, quando a gente se mantém naquilo, quando a gente se coloca um foco naquele querer, começa a se identificar. É uma construção desse querer, a identificação, né? E o ego, ele tende a se identificar com aquilo que mais acontece. Então, se mais acontecer o sofrimento na minha vida, o meu ego vai se identificar com o sofrimento. Mas o ego é uma live à parte também, né? Porque é um assunto extenso. Mas quando a gente vai pra cura, o nosso ego sofre. Quando a gente está nesse processo de cura. Porque o nosso ego vai achar que vai morrer. Que, né, vai acontecer alguma coisa ruim. E a gente tem que ir aos pouquinhos, conversando, adestrando, né, dominando. E aos poucos fazer esse processo de cura. Não dá pra curar de uma hora pra outra. Né, porque dói, porque incomoda. Realmente faz mudanças drásticas. Que às vezes é um choque. Não é um choque pra nossa alma. Às vezes é um choquinho pra nossa alma, assim. Mas a nossa alma normalmente está buscando por isso. Mas o ego, ele leva um choque e traz isso para nossa mente. E traz para nossas emoções. Então não é simplesmente, né, o pessoal costuma falar, não tem uma pílula mágica. Porque é uma construção, a cura. É uma construção de novas crenças, é uma construção de novas identificações. Então não se identificar mais com o que você foi no passado. Ah, aquela pessoa que era coitadinha, né? Porque o que mais tem também, porque minha família sempre foi pobre, como que eu vou ser rica? E isso às vezes é no inconsciente. E isso acontece com os animais também. No inconsciente tá lá essas coisas crescendo, né? É igual a erva daninha. E aí tem que ir lá e cortar e tirar tudo aquilo lá, limpar. E a cura começa na limpeza, limpar tudo isso que não serve. Tudo que não presta, né? Toda essa escuridão leva a luz. Mas pra mim, às vezes, poder levar a luz tem que limpar. É igual limpar a casa. Pra poder entrar a luz ali, poder entrar os produtos, a gente tem que desorganizar pra daí organizar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A questão de cura também é uma quebra de ciclos da ancestralidade, a qual a gente está encarnado. Também tem relação com a nossa ancestralidade cósmica, né, de onde a gente veio, dos outros planetas. Também tem relação com quebra de ciclos de ancestralidade de outras encarnações que a gente teve, né, outras famílias estelares, né. Então, o mais corajoso, normalmente, é o convocado a quebrar um determinado ciclo. Então, as doenças também têm ciclos nas famílias, nos ancestrais. Então, isso é da visão sistêmica. Então, por exemplo, a FIV-FeLV, que é uma doença viral nos gatos, né? Normalmente, o pai ou a mãe também tem FIV-FeLV.
mesmo que seja de forma inconsciente, mesmo que seja ainda não desenvolvido a nível físico. Mas o mais corajoso, a alma, o fragmento mais corajoso, que tem coragem de pegar e lidar com aquela coisa, aquela situação, aquela experiência que vai muitas vezes ser sofrida, ele vem em carne e faz tudo aquilo. E ajuda toda aquela ancestralidade, todo aquele grupo de seres a receberem um pouquinho de consciência também a partir da cura daquele ser. Então a cura, ela não é de um dia para o outro, né, de qualquer forma. E também tem aqueles motivos que eu já falei, mas também tem essa questão da ancestralidade. Porque você está quebrando padrões, programações de todo um grupo de seres que já passaram por aquilo. Não é fácil. Principalmente quando a gente está falando de terceira dimensão para baixo. Então, tem um apelo muito grande. E também tem essa questão de, olha, eu sei que eu tô aqui pela minha família, tô aqui por mim também, pela ancestralidade, para curar isso. Só que também tem a necessidade, na visão sistêmica, do pertencimento, né? Que é querer pertencer àquela família a partir daquela doença, ou a partir daquele sacrifício, a partir daquela situação. Só que a melhor forma de mostrarmos, de honrarmos a nossa ancestralidade, mostrarmos o amor e honrar a nossa ancestralidade é levando a cura, que é o que inconscientemente a alma da ancestralidade busca. É a cura. E a cura é o quê? Consciência, conhecimento, sabedoria, transformação. Então tem esse ponto também, tá? Eu acho que é isso, gente. Normalmente o que tem a cura é o que já tá num nível de consciência mais elevado. Virou alguma ficha, né? Alguma chave. Caiu a ficha e virou a chave. Alguma dúvida, gente? Eu acho que era isso hoje. Nem sei quanto tempo deu. Quase uma hora. Sobre os animais adoecerem pelos humanos, isso é algo que eu vou trazer em outra live, tá? Vai ser um complemento dessa aqui, porque é bem extenso também, e é bem extenso mesmo, tá? Então, se vocês não têm dúvida, gratidão também, gente, por vocês estarem aqui. Se ficou confuso, vocês me avisem também que eu tento explicar, tá? Porque não é um assunto fácil. E eu falo bastante, às vezes eu me perco no meio do caminho. E volto e revolto e acontece. Mas, qualquer dúvida, estou aqui, né? É bom rever a live de vez em quando, né? Quando vocês tiverem dúvida, porque às vezes tem algum código, tem alguma virada de chave ali. É igual Matrix, né? A gente assiste várias vezes e vira chave de vez em quando. Vários livros e filmes são assim, tá? Então, é isso, gente. Boa noite pra vocês e gratidão por vocês terem vindo aqui assistir a live hoje. Arro! Beijo, gente. Até!